tarde. Me chamo Maria Eduarda, estou nesse nosso trabalho de Química e Fertilidade do Solo no curso de Agronomia. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu e a Maria Eduarda, minha colega, nós ficamos com o nosso artigo, foi baseado no Manual Internacional da Fertilidade do Solo, que discute a importância e fundamentos do nosso tema atual, que são nutrientes minerais no desenvolvimento das plantas e sustentabilidade ambiental. Vamos aqui com a introdução, que é os desafios da agricultura moderna, que é a preservação de alimentos e a preservação ambiental. Que nós temos que produzir alimentos em quantidades suficientes para a população crescente e a preservação de equilíbrios ambientais para o ecossistema. No contexto que a gente tem solos, é a base de toda a produção agrícola, sendo um organismo vivo e complexo. Já temos o mau uso de fertilizantes, que pode causar sérios danos ambientais, como contaminação das águas e perda da biodiversidade. E na preservação ambiental, a fertilidade do solo, que aqui é como se fosse um lado bom e um lado ruim. A fertilidade do solo está diretamente ligada à presença e disponibilidade de nutrientes essenciais das plantas. E com o manejo sustentável da fertilidade do solo é a estratégia indispensável para o futuro da agricultura. Que os grandes desafios da agricultura moderna é nesses dois meninos, que é a produção alimentar e a quantidade suficiente para a população crescente, ao mesmo tempo que precisamos preservar o equilíbrio ambiental e do ecossistema, como já tinha falado. E a base de tudo isso, professor, é o solo, que é um organismo vivo e complexo. Por isso, o manejo sustentável da fertilidade do solo é uma estratégia indispensável para o futuro da agricultura. Continuamos com o solo é com base na produção da agricultura. O solo é uma base para toda a produção agrícola. O solo é uma base, sendo um organismo vivo, como eu já tinha falado, complexo, onde integram fatores físicos, químicos e biológicos. A fertilidade do solo está diretamente ligada à presença e disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. E nós temos fatores físicos, químicos e biológicos. Químicos e físicos, nós temos estruturas, texturas e capacidade de retenção de água. Já nos químicos, o pH de nutrientes disponíveis é a capacidade de troca catiônicos. E dos biológicos, micro-organismos, forma de solo e atividades biológicas, que eles funcionam como um ecossistema vivo, complexo, onde os fatores químicos, físicos e biológicos eles integram a sua fertilidade, que está ligada à presença e disponibilidade de nutrientes essenciais. Sobre a classificação dos nutrientes. Os nutrientes são elementos químicos que as plantas utilizam para crescer, florescer e produzir. Eles são classificados em dois grupos. Os macronutrientes, que são nutrientes enriquecidos em maiores quantidades nas plantas, e temos os micronutrientes, que são enriquecidos em menores quantidades nas plantas. Nos macronutrientes temos o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e o enxofre. Já nos micronutrientes nós temos o boro, cobre, zinco, ferro, manganês, molibdênio e, claro, cloro. Ok, agora temos específicos nos macronutrientes, que a gente começa a falar do nitrogênio, que ela estimula o crescimento do vegetativo e produção de proteínas, que é essencial para a formação de aminoácidos e proteínas para as plantas, que é uma formação de nutrientes, como eu tinha falado. Os macronutrientes são elementos químicos que as plantas utilizam em grandes quantidades e crescer, florescer e produzir. Cada nutriente possui uma função específica no desenvolvimento desses vegetais, como o nutriente, o fósforo, o potássio, cálcio, magnésio e Sódio. Sódio. Que o nitrogênio estimula o crescimento vegetativo e produção de proteínas, como foi falado. Fósforo é essencial para o desenvolvimento das raízes e florescimento. O potássio aumenta a resistência de plantas secas.
Já o cálcio, magnésio e sódio, eles fortalecem a estrutura celular e participam do processo fisiológico importante, como a fotossíntese e fortalecimento das paredes celulares. Nitrogênio, em sua forma nitrita, NO-, ela é altamente móvel e pode contaminar lençóis fraunáticos nos rios, que é nos riscos ambientais, né? Como eu falei aqui, NO3 negativo, que é realmente o móvel do solo, que pode levar pela água da chuva, contaminando lençóis freáticos e os rios causando, aqui vamos falar no próximo slide, eutrofização. Eutrofização. E o que é a eutrofização? Que ela é o processo de redução do oxigênio da água que promovendo a morte de peixes e outras formas de vida aquáticas. Que temos as práticas sustentáveis, que a gente pode estar evitando esses riscos, o parcelamento de adubação, dividindo a aplicação de variáveis de doses, inibidores de nitrificação, reduzem a perda de lixiação e um plantio direto de rotação, que mantém a estrutura do solo. Eutrofização, que eu falei que é a perda de oxigênio e fósforo na água, que as condições dela bem precárias, você pode ver assim, esse lodo nos rios e lagoas, que isso ocorre com o mau manejo e erosão carregada de fósforo ligado às partículas da terra para os corpos. Que a gente vê aqui que quando o solo é mal manejado, sofre erosão do fósforo ligado às partículas da terra que carregando para corpos d'água. Esse processo acelera o crescimento de algas e reduz a qualidade da água. A eutrofização afeta o equilíbrio ecológico e pode comprometer a saúde humana. Um mau cheiro, claro. A prática de conservação do solo e a preservação de perda de fósforo, nós temos o uso de adubação localizada, coberta de vegetal permanente e implementação de curvas de nível. E o fósforo, professor, ele é crucial para o desenvolvimento das raízes, o florescimento e atua no processo energético e no sistema de reprodução das plantas. Vamos com, nós temos os 3 essenciais, potássio, magnésio e enxofre, que sustentam o equilíbrio que encontramos até na nossa alimentação. Função: melhora o aproveitamento de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Benefícios: auxiliam na redução de desperdícios e preservação de poluição. Preserva a poluição. O efeito: ele aumenta a resistência das plantas secas, doenças e estresses térmicos. Magnésio é a função componente central da clorofila. Seus benefícios essenciais para o processo de fotossíntese. O seu efeito que ele fortalece a estrutura celular e partículas do processo fisiológico. Já o enxofre, ele participa de função no aminoácido e nas proteínas. Os benefícios, eles contribuem para a qualidade de nutrientes dos alimentos. Seus efeitos raramente causam poluição, mas falta pode gerar desequilíbrio. Que nós colocamos aqui o equilíbrio nutricional, que a falta de nutrientes raramente causa poluição, mas podem gerar desequilíbrio ou a quebra de produtividade. Seu manejo adequado é fundamental para eficiência dos outros elementos e sustentabilidade agrícola. Para finalizar, para passar a palavra para o meu colega, nisso tudo ele inclui na adubação equilibrada, que foi o decorrente que eu falei,
com base nas análises, o plantio direto e a rotação de culturas e o controle de erosão para reduzir a perda de nutrientes. Vou falar um pouco sobre as práticas de manejo sustentável. A agricultura sustentável busca garantir uma produtividade e uma conservação do meio ambiente, que também é uma das nossas funções como agrônomos. Ela é o manejo racional dos nutrientes que passa por um conjunto de práticas que garante a sustentabilidade a longo prazo. Algumas práticas são a adubação equilibrada, que ela é baseada em análises de solos e tecido foliar. Ela garante uma aplicação adequada de nutrientes, evitando a contaminação. Também temos o plantio direto e a rotação de culturas, que ela é mais usada por pequenos produtores, que ela reduz a compactação do solo, já que ele nunca vai ficar completamente vazio, vai ter sempre culturas sendo utilizadas por ele. Também mantém a cobertura vegetal intacta em diferentes cultivos para melhorar a estrutura do solo. Como eu disse, ele nunca vai ficar limpo. Então, os nutrientes que tem nele sempre vão ser utilizados, certo? Também temos a controle de erosão e conservação de água, normalmente são as curvas de níveis. Também são os sumidouros, as práticas que mantêm água no solo, reduzindo o escoamento e a perda de nutrientes. Eu e meus colegas até fizemos uma palestra sobre isso, sobre o controle da erosão, já que é muito importante, principalmente as curvas de níveis para a perda de nutrientes. Quando a chuva vem muito forte, ela leva muitos nutrientes com ela para o lugar mais baixo da terra. Normalmente, no nosso caso, é o rio. Aí esses locais que são de plantio ficam secos, ficam sem nenhum tipo de nutrientes. No caso, se o produtor quiser de novo fazer o plantio, não vai conseguir, por conta da falta de nutrientes. Ela vai mais gastar dinheiro para repor os nutrientes de novo. Também temos o aproveitamento dos resíduos orgânicos, que é a utilização de matéria orgânica como fonte de nutrientes, reduzindo o desperdício na estrutura do solo. Eu fiz um trabalho com umas colegas minhas sobre isso também, que nós fizemos um terreno das flores, colocamos matéria orgânica no solo e depois analisamos esse solo com essa matéria orgânica e também analisamos o solo sem a matéria orgânica e conseguimos ver que esse solo com matéria orgânica, os nutrientes são mais vivos, a umidade é maior e para o novo plantio ele melhora a planta consegue se desenvolver mais do que um solo que não tem essa matéria orgânica. É muito importante analisar essas práticas de manejo sustentáveis que são tão importantes para a nossa profissão. Claro, professor, vamos falar agora sobre o manejo racional. Os micronutrientes, embora necessários em quantidades pequenas, exigem cuidado especial no manejo. Tanto a deficiência quanto o excesso podem ser prejudiciais para as plantas e também para o meio ambiente. Aqui temos o zinco, como eu já falei, que isso tudo faz parte dos micronutrientes, que é o zinco, ferro, cobre e carbono. As práticas de manejo para utilizar os micronutrientes são: os fertilizantes devem ser guiados por análises do solo e de tecido foliar, ou seja, para usar o fertilizante temos que observar muito essa guia, entendeu? Essa parte é importante. Claro também que a gestão adequada dos micronutrientes está ligada à qualidade nutricional dos alimentos. O cuidado com o solo reflete diretamente na saúde humana, ou seja, o solo tem que ser muito bem cuidado, porque senão afeta a nossa saúde, que estamos lá no meio do solo, colocando os nutrientes nas plantas. Também para aqueles que vão consumir, depois do nosso trabalho, aqueles que vão consumir também vão estar tendo contato com os micronutrientes. Também temos a análise regular do solo das plantas que permite ajuste preciso na aplicação de fertilizantes. Essas aqui são práticas de manejo que nós, agrônomos, temos que ter a responsabilidade de analisar, certo? Aqui temos o equilíbrio do micronutriente, não pode passar e também não pode ter deficiência. Como eu já falei antes, os micronutrientes, mesmo em quantidades pequenas, pode ter uma grande diferença em uma planta, em uma cultura. Ele não pode ter em excesso e também não pode ter a deficiência.
solo. Também escrevemos da Yamada, né? Temos aí você vê algumas coisas da Embrapa, algumas informações e algumas informações do filme. Bom, professor, essa foi a nossa apresentação, né, minha e da Maria Eduarda. Nós queríamos trazer um pouco do nosso artigo, que ele está em PDF também, vamos enviar caso o senhor queira ler. E esperamos que o senhor tenha compreendido alguma coisa que a gente falou. E é isso, professor. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigada pela sua atenção.